Você sabe demais. E isso é a sua condenação. Você já percebeu que não existe volta? Que cada olhar seu é uma lâmina cortando o tecido fino da ilusão? As pessoas ainda conversam ao seu redor, trocam risos, se agarram em promessas ocas, mas você já não está ali. Você está num lugar onde ninguém quer entrar. Num ponto onde a lucidez deixa de ser um dom e começa a ser um veneno lento. Você tenta voltar, mas não consegue. E a cada tentativa, a distância entre você e os outros aumenta. Eles vivem na superfície, respiram ar raso. Você não. Você mergulhou fundo demais. E lá no fundo, a solidão não é apenas a ausência de companhia. É uma presença sufocante, como se o próprio silêncio estivesse lhe observando. Nietzsche dizia que quem vê longe demais carrega um peso que ninguém mais suporta. E você sente esse peso nos ossos. Ele não é leve como a saudade, nem simples como a tristeza. É algo mais cruel. Um fardo que se alimenta da sua própria clareza. Quanto mais você entende, mais se afasta. Quanto mais percebe, menos pertence. E então vem a pergunta que rasga por dentro. Você queria mesmo ver tudo ou apenas buscava um lugar para repousar? Você sabe a resposta, mas teme pronunciá-la. Porque confessar é o mesmo que aceitar que, talvez, não haja descanso. Você tenta se enganar, finge que a solidão é escolha, que ela é nobre, que é sinal de força, mas em noites sem testemunhas, você sabe que há algo mais sombrio escondido ali. Algo que não é escolha, é sentença. E nesse jogo interno, você começa a ver padrões. Pessoas que se cercam de barulhos para não ouvir a própria alma, que correm para longe de qualquer silêncio mais profundo. E você? Você é o oposto. É aquele que foi engolido pelo silêncio e agora ouve demais. Mas ouvir demais é perigoso, porque cada verdade que você descobre arranca um pedaço de você. E ainda assim, você continua. Como se houvesse uma força invisível empurrando-o para a beira do precipício e obrigando-o a olhar para baixo. Nietzsche dizia que dançar à beira do abismo, mas ele também sabia que quanto mais tempo você olha para o abismo, mais ele olha de volta. E agora você sente o olhar dele. Um olhar frio, antigo, familiar. Você tenta resistir, mas há um fascínio na queda, um chamado sutil, quase doce, como se a solidão fosse não apenas um castigo, mas uma promessa. A promessa de uma liberdade que ninguém mais ousaria tocar. Só que a liberdade aqui vem com um preço. O preço é o exílio. O preço é andar entre os homens como se fosse feito de vidro, sempre prestes a se partir. O preço é falar e não ser compreendido, ou pior, ser compreendido demais. Você começa a perceber que a solidão, para quem vê demais, não é apenas inevitável, ela é necessária. É o único espaço onde você pode existir sem amputar partes da sua consciência para caber no mundo dos outros. E ainda assim, há um eco de medo. Porque se a solidão é o seu lar, então o que é o resto do mundo? Apenas uma paisagem distante vista da janela de um quarto que nunca se abre? Você sente isso agora, a distância, o peso, o frio que não vem do clima, mas do saber. E entende que uma vez que se atravessa essa porta, não há retorno. Você não pode mais desver. E é nesse ponto que o chão começa a desaparecer. Você está no limite, à beira. O abismo está diante de você, mas o fundo ainda está escondido. Você já percebeu que não foi você quem escolheu essa solidão. Ela o escolheu. Desde cedo havia algo em seu olhar que não se encaixava no ritmo do mundo. As conversas soavam como ruídos, as festas como teatro e os sorrisos ensaiados. Você não sabia explicar, mas sentia que havia uma segunda camada em tudo, um fundo oculto, como se o real fosse apenas uma máscara frouxa. E então, a vida começou a lhe entregar sinais. Pequenos colapsos, pequenas decepções, pessoas que se afastaram quando você mostrou demais de si. Amores que morreram não porque faltou sentimento, mas porque você carregava uma profundidade que eles não suportavam encarar. Você começou a entender. A lucidez é um dom,
mas ela cobra tributos. Há quem diga que a solidão é vazia, mas você sabe que não é. Ela é densa, viva, quase sufocante. É um espaço onde as paredes respiram e cada pensamento ecoa até se tornar insuportável. É ali que você começa a ouvir coisas que os outros ignoram. A verdade não chega como revelação, mas como infiltração lenta. E quando ela chega, corrói. Corrói as certezas, corrói a fé no que é comum. E, ao mesmo tempo, há um prazer sombrio nisso. Um prazer que você não admite, mas sente. Porque ao destruir as ilusões, a solidão lhe dá algo que ninguém mais pode ter. Uma visão limpa, despida, brutal. Mas essa clareza também é o início do isolamento. A cada passo que você dá em direção à verdade, mais distante fica do território humano. É o preço do chamado. Um preço que, no fundo, você já sabe que vai pagar até o último dia. Você já notou como as pessoas exigem que você se encolha para caber nelas? Relacionamentos se tornam jaulas quando você não aceita ser domesticado. O amor, vendido como cura, muitas vezes se torna um controle disfarçado. E você, que vê demais, percebe isso cedo demais. Então começam as perdas. Não porque você queira machucar, mas porque não consegue mentir para manter o jogo. Cada vez que tenta se aproximar, o outro se afasta ao perceber que está nu diante do seu olhar. Eles não suportam a luz que você carrega, não porque seja divina, mas porque é implacável. E aqui surge o dilema. Para manter alguém, você precisaria amputar pedaços de si, fingir que não vê o que vê, sorrir quando quer gritar. Mas essa mentira é mais dolorosa do que a própria solidão. Nietzsche dizia que amar é querer que o outro exista. Mas o que fazer quando esse existir é apenas uma sombra do que poderia ser? O que fazer quando o amor que lhe oferecem é tão raso que mal molha os pés da sua alma? Então, sem perceber, você começa a se afastar. E quanto mais se afasta, mais percebe que talvez o problema não seja o mundo não entender você. Talvez o problema seja você não conseguir e nem querer se adaptar ao mundo. Ver demais é como segurar uma lâmina invisível. Ela corta tudo, inclusive você. Cada revelação é uma ferida, mas você não larga a arma. Não consegue. Há algo em você que prefere a dor da clareza à paz da ignorância. E isso o transforma em alguém perigoso para o equilíbrio dos outros. Você desmonta crenças, revela intenções, expõe incoerências. E ainda que não diga nada, a sua presença já denuncia. Eles sentem. Eles sabem. O pior é que, às vezes, você também gostaria de não saber, de voltar a acreditar nas pequenas mentiras que mantêm o mundo respirando. Mas não há retorno. Uma vez que a lâmina corta, o tecido nunca mais se recompõe. E é nesse ponto que o isolamento deixa de ser circunstância e se torna identidade. Você não está apenas sozinho. Você é o solitário, um arquétipo vivo condenado a ver tudo de fora. No fundo, você entende. A solidão não é o seu inimigo. É a sua sombra fiel, aquela que jamais o abandona. A única que o acompanha sem pedir que você se disfarce. Há dias em que a lucidez pesa tanto que você pensa em se entregar ao esquecimento. Queria ser como os outros, rir de piadas vazias, acreditar nas histórias prontas, não sentir esse cansaço de existir. Mas logo percebe que seria impossível. Você já ultrapassou o ponto de não retorno. Mesmo que fingisse, a sua própria consciência o trairia. Ela bateria a porta no meio da noite, lembrando-o de que você sabe demais para dormir tranquilo. E, ironicamente, essa impossibilidade se torna sua prisão e sua liberdade. Prisão porque não há fuga. Liberdade porque não há mais nada a perder. Você caminha pelo mundo como um exilado voluntário. Não pertence, não se encaixa, não é esperado. E ainda assim, carrega dentro de si algo que ninguém pode tomar. A visão de quem atravessou o fogo e voltou vivo. Mas voltar vivo não significa voltar inteiro. Partes suas ficaram no incêndio. Partes que você nunca mais verá. O silêncio se torna um personagem na sua vida. Ele não é vazio. É denso, espesso, cheio de presenças invisíveis. No silêncio você escuta as vozes que o mundo não quer ouvir. E quando escuta, percebe que elas sempre estiveram ali. Você começa a notar que a solidão não é ausência, mas superlotação.
Há memórias, dores, reflexões, todas se aglomerando dentro de você, e cada uma delas exige atenção. Isso cria um campo de batalha interno. Uma parte de você quer fugir desse acesso, outra parte quer mergulhar ainda mais fundo. E esse conflito o mantém desperto, mesmo quando preferiria estar cego. Nietzsche dizia que quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um deles. Mas o que acontece quando o monstro é o próprio silêncio? Você sabe a resposta, mas ainda não está pronto para dizê-la em voz alta. Você já sentiu a prisão invisível da clareza? É um cárcere sem grades, onde o teto é o próprio céu que você vê com critidez demais. Cada pensamento se torna um espinho, cada ideia um muro que separa você dos outros. Você está condenado a ser um estrangeiro em sua própria terra. E a pior... Mas a lucidez é implacável. Ela rasga as máscaras, expõe as feridas. Não há disfarce que resista à verdade que você carrega dentro de si. Você se vê nu diante do espelho da alma e não gosta do que vê. Esse confronto é brutal. Você não pode fugir dele, porque mesmo que se vista com as roupas dos outros, a sua essência clama por autenticidade, uma autenticidade que custa solidão. E nesse ponto surge o microconflito, ser quem você realmente é ou pertencer a um mundo que não aceita a sua verdade. Você sabe que para escolher o último, terá que abdicar do dom que carrega. Então você para, respira fundo e decide caminhar na contramão, mesmo que isso signifique caminhar sozinho no escuro. Você já sentiu o frio cortante da incompreensão, como se fosse um idioma falado só por você e os outros escutassem ruído? Essa distância não é apenas física, é ontológica. A incompreensão corrói, mas você não desiste. Você tenta se explicar, mas percebe que as palavras são insuficientes. Elas se perdem no vazio como gritos num deserto. E aí nasce o ressentimento. Um ressentimento que não é contra os outros, mas contra si mesmo por carregar esse fardo, por saber demais, por não conseguir compartilhar esse saber sem ser esmagado por ele. Nietzsche falou que o maior peso é carregar a solidão do espírito. Você sente esse peso nas costas, nos olhos, na respiração. É um peso que paradoxalmente sustenta sua alma e ameaça esmagá-la ao mesmo tempo. Você começa a entender que a incompreensão é a verdadeira prisão e não há chave que a abra. Você está dançando na beira do abismo, um passo em falso e tudo desmorona. A vertigem o chama. Ela é sedutora, feroz, como uma amante que quer devorar sua alma. Mas você não recua, porque recuar seria aceitar a ignorância, a cegueira consentida. Você prefere o risco, a queda iminente. Prefere ver o abismo, ainda que ele nunca revele seu fundo. E esse é o loop psicológico que o mantém preso, o desejo de saber tudo e o medo do que esse saber revela. Você oscila entre a coragem e o desespero, entre a lucidez e o colapso. Essa dança é solitária, ela consome. E, no entanto, você escolheu. Porque no abismo, mesmo sem fundo, existe uma promessa. A promessa de liberdade que só o verdadeiro enxergador pode sentir. Você sente o chão sumir, mas ainda não cai. Você sabe que esse dom de enxergar demais não é presente, mas maldição. Ele o isola, o castiga, o corrói. Não há descanso para quem enxerga as rachaduras do mundo tão nitidamente. E mesmo assim, você não abrirá a mão dele, porque o que seria de você sem essa visão? Um ser comum? Um reflexo opaco no espelho da existência? Mas há um preço a pagar, a solidão eterna, aquela que não se preenche com companhia, porque ninguém pode dividir essa carga com você. Você está só, mas não é um só qualquer, é o solitário dos solitários, aquele que carrega o dom e o castigo de ver demais. E enquanto o abismo se abre sobre seus pés, você permanece ali, suspenso entre o medo e a vontade de saltar para o desconhecido que só a solidão pode revelar. Você caminha pela vida carregando um espelho invisível, um espelho que reflete não o rosto, mas a alma despida. Mas ninguém ao seu redor quer olhar para esse reflexo. Eles desviam o olhar, temendo o que poderiam ver. Você se sente observado por um vazio silencioso, um abismo de incompreensão que se estende atrás dos olhos alheios.
Essa invisibilidade pesa como uma sombra que lhe suga a luz. E nessa solidão, você se torna seu próprio espectador e acusado. O julgamento mais cruel é aquele que você faz de si mesmo, olhando para o abismo dentro de si sem desviar os olhos. Você sabe que esse espelho jamais será quebrado, pois ele guarda a verdade que você carrega como um fardo sagrado. Mas também sabe que ninguém jamais poderá segurá-lo com você. Você está condenado a ser o guardião solitário daquilo que ninguém quer encarar, o seu próprio reflexo nu, assustador e implacável. Às vezes, você encontra outros que parecem entender a profundidade do seu silêncio, mas logo percebe que o silêncio compartilhado é um enigma. Cada um carrega sua própria dor, seu próprio abismo. Vocês se olham, trocam palavras raras, mas a comunicação nunca é completa. É como tentar juntar pedaços de um quebra-cabeça que não se encaixam. A solidão individual persiste, multiplicada. Essa proximidade paradoxal traz esperança e desespero. Esperança por não estar completamente só, desespero por saber que, no fundo, ninguém pode entrar na sua mente. Você percebe que o silêncio pode ser ponte ou prisão, e essa ambiguidade o confunde, o desgasta, mas também o mantém vivo. No fim, o silêncio é uma linguagem que só os solitários compreendem, e mesmo assim, mal entendem. No meio dessa tormenta, você começa a perceber que a angústia não é só sofrimento, é também um despertar, uma chama que ilumina o que está oculto em você e no mundo. Você se depara com a ideia inquietante de que talvez só o sofrimento permita enxergar a verdade nua, que a dor é o preço da autenticidade. E aí o microconflito se torna mais intenso. Querer fugir da dor ou aceitá-la como parte do seu destino. Essa escolha não é simples, porque fugir é uma ilusão e aceitar é uma luta diária. Nietzsche ousou dizer que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Você começa a buscar esse porquê na solidão que carrega, tentando extrair dela um sentido que dê razão à sua existência. Mas o sentido é fugidio, escorregadio, e quanto mais você o busca, mais ele parece se esconder no próprio abismo que você encara. Você percebe que seu eu não é uma entidade fixa, mas uma sombra que se estende e se fragmenta ao tocar o mundo. Sua consciência se expande além do corpo, chegando a lugares que a mente comum jamais alcança. Essa expansão é uma bênção e uma maldição, porque quanto maior a extensão do eu, maior a exposição à dor, à dúvida e ao caos. Você se sente como um navio à deriva num oceano tempestuoso, sem porto seguro. E o microconflito se intensifica. Manter essa expansão ou se fechar para proteger-se. Você tenta controlar essa expansão, mas ela é selvagem, indomável. E quando menos espera, o eu fragmentado se reflete em múltiplos espelhos, revelando aspectos seus que você nunca quis conhecer. Você entende que essa fragilidade não é sinal de fraqueza, mas a condição primordial do ser que enxerga demais. O abismo que você encara não é só uma ameaça, ele é uma escola, um mestre rigoroso que ensina as lições que ninguém mais quer aprender. Você se vê como um aluno dessa escola, onde as provas são a solidão, a dúvida e o medo, e as respostas são tantas vezes silenciosas quanto dolorosas. Há momentos em que você quase desiste, mas o abismo chama para continuar. Ele o desafia não apenas a encarar o vazio, mas a dançar com ele. E essa dança não é confortável, é brutal, selvagem, mas é o único caminho para quem se recusa a se contentar com as sombras da ignorância. Você sabe que essa escola não tem formatura, mas talvez isso não importe. O aprendizado está no próprio abismo, e nele você está preso para sempre. A sua solidão se torna não só um estado, mas uma atitude, um gesto de rebeldia contra o mundo que insiste em simplificar o que é complexo. Você recusa os atalhos da superficialidade, os discursos vazios e as falsas soluções. Essa recusa o coloca numa rota de colisão com o comum. Você é um insurgente, um dissidente de uma realidade que prefere ignorar as dores profundas da existência. E essa insurgência é solitária por definição, mas também é libertadora. Você percebe que para ser livre, precisa aceitar esse isolamento como sua armadura e sua bandeira. E mesmo que o mundo não entenda, você permanece firme, um bastião contra a mediocridade da conformidade. Você já tentou se integrar, tentou pertencer, mas percebeu que a integração é uma ilusão que exige a negação do que você realmente é.
Cada tentativa é um ato de auto-engano, um ritual de autodestruição. Você precisa mentir, esconder, dobrar-se, e isso corrói sua alma. Então a rejeição se torna preferível. Ela é um escudo que protege seu ser essencial. A rejeição consciente é um ato de amor próprio paradoxal. Mas isso não impede o sofrimento que nasce do desejo de ser visto e aceito. Você sente essa ferida toda vez que o silêncio entre você e os outros se aprofunda. E assim a ilusão da integração se desfaz, deixando você cara a cara com a verdade nua. A solidão é a sua casa real. Os laços emocionais que um dia o sustentavam começam a se romper, não por escolha, mas pela inevitabilidade do seu destino. Você assiste à dissolução das conexões enquanto a distância emocional cresce como um deserto entre você e quem um dia esteve próximo. Essa ruptura é um luto contínuo que atravessa sua existência em ondas dolorosas e inesperadas. Você sente a falta, mas sabe que não poderia ser diferente. Porque para enxergar demais é preciso abrir mão da segurança dos laços confortáveis. Eles seriam prisões douradas que você recusaria com toda a sua força. E no vazio deixado cresce uma solidão que é também liberdade. Uma liberdade amarga, porém autêntica. Você percebe que o abismo não é só um lugar para onde você olha, mas algo que se alimenta do seu ser. Cada dúvida, cada medo, cada fragmento da sua alma que você entrega para o vazio. Ele cresce dentro de você, como uma sombra faminta, um buraco negro que suga suas energias e suas esperanças. E mesmo assim, você continua a encarar, como se tivesse um pacto silencioso com essa escuridão. A luta se torna interna, incessante, uma batalha onde Você sente o vento da mudança soprar, um sussurro que diz que a queda pode ser a única forma de voar. Mas o fundo do abismo ainda não se revela. Ele permanece oculto, um mistério que te chama e te assusta ao mesmo tempo. E você permanece ali, suspenso, no limite entre o medo e a esperança, entre a vida e o salto final. Você encara o espelho e o que vê não é um rosto, mas um vazio que cresce lentamente. Esse vazio não é falta, é presença. A presença incômoda daquilo que não pode ser preenchido. E o pior, esse vazio não é externo, está dentro de você, pulsando, chamando para um diálogo impossível. Você quer fugir dele, mas ele o persegue como sombra fiel. Há um microconflito cruel entre o desejo de preencher o vazio e o medo de perder a essência que ele contém. Você sabe que o vazio é parte do seu dom e da sua maldição. As pessoas temem o vazio, querem escondê-lo, mas você não. Você o encara de frente, porque sabe que ele revela mais do que qualquer palavra poderia dizer. E esse espelho, que ninguém mais quer olhar, torna-se seu confidente silencioso e implacável. Dentro de você, vozes se levantam em um coro discordante. São ecos de dúvidas, medos e perguntas sem resposta. Cada voz disputa espaço, nenhuma se cala. Você tenta ordenar essa cacofonia, mas a lucidez os torna ainda mais fortes, mais urgentes. E o silêncio, longe de ser paz, torna-se tortura. Você oscila entre o desejo de silenciar essas vozes e o medo de perder aquilo que elas revelam. O microconflito interno é uma batalha constante. Nietzsche dizia que tornar-se quem se é requer coragem para ouvir o que os outros silenciam. Você tem essa coragem, mas paga caro por ela. Essas vozes são seu juízo e sua salvação, e você permanece prisioneiro desse diálogo interno. Você sabe que a verdade que busca não é popular, nem confortável. É um caminho árduo que afasta amigos, desfaz amores e destrói certezas. E ainda assim, não há outro caminho. Você sente o peso dessa responsabilidade como uma armadura pesada, um fardo que ninguém pode dividir. O microconflito surge na escolha entre o conforto da mentira e o tormento da verdade. Você rejeita o conforto, mesmo sabendo do preço, porque para você, ver demais é um chamado, uma missão que exige sacrifício, e esse sacrifício é a solidão que carrega. Você segue adiante, mesmo que o caminho seja escuro e o destino incerto.
Você percebe a linha tênue que separa seu eu interior do mundo exterior. Essa fronteira é permeável e frágil, constantemente ameaçada pela invasão do desconhecido. Cada tentativa de se proteger é um ato de resistência, uma batalha silenciosa para preservar sua essência diante da mediocridade e da superficialidade. O microconflito é viver entre o desejo de conexão e a necessidade de isolamento. Você quer pertencer, mas sabe que isso implica apagar sua luz. Nietzsche ensinou que a verdadeira solidão é condição para a criação e a liberdade. Você sente isso como um paradoxo cruel, uma prisão voluntária. Você caminha na corda bamba entre ser e parecer, entre o eu autêntico e a máscara social. O silêncio não é ausência, mas voz profunda que fala em linguagens não ditas. Você aprende a ouvir o que está por trás do silêncio dos outros e do seu próprio silêncio. Mas essa escuta é dolorosa, porque revela verdades que o mundo prefere esconder. Você se torna um tradutor de mensagens ocultas, um intérprete da dor alheia e própria. O microconflito é aceitar essa carga ou fugir dela. Você escolhe carregar, mesmo sabendo que é uma cruz pesada demais para poucos. E assim, o silêncio torna-se seu idioma mais verdadeiro, seu refúgio e sua sentença. Você vive na fronteira entre o som e o vazio, entre o dito e o oculto. Quando você olha nos olhos dos outros, não vê apenas o reflexo deles, mas um espelho do próprio abismo que carrega. É um encontro de solidões que não se tocam. Essa percepção o isola ainda mais, porque percebe que cada um está preso em sua própria prisão invisível. E o encontro real entre almas é raro, doloroso e fugaz. O microconflito é desejar essa conexão verdadeira e, ao mesmo tempo, temer a exposição que ela exige. Você se protege, mas sofre com a distância. Nietzsche nos lembra que o amor ao próximo começa com o reconhecimento do abismo do outro. Você tenta esse amor, mas ele não salva da sua solidão. Você se torna um estranho entre estranhos, um viajante solitário no deserto da existência. Você sente dentro de si um conflito antigo, o desejo de pertencer e a renúncia necessária para manter a autenticidade. É uma batalha silenciosa que consome suas forças. Cada desejo de se aproximar é uma esparca que ameaça incendiar a estrutura delicada da sua solidão. Cada renúncia é uma cicatriz que marca sua jornada. O microconflito mantém você preso nesse ciclo de atração e rejeição, onde o amor e a solidão se entrelaçam em danças complexas. Nietzsche falava do eterno retorno, e você sente que vive essa repetição em seus relacionamentos e em sua alma. Você caminha entre a esperança e o desespero, entre a conexão e a fuga. Você começa a perceber que a dor não é inimiga, mas porta para a transcendência, que o sofrimento é um fogo que purifica, mas também queima. Essa percepção traz um novo microconflito: aceitar a dor como mestre ou repudiá-la como castigo. Você hesita, tropeça, mas avança. Nietzsche dizia que o que não nos mata fortalece. Você se apega a essa frase, mesmo sabendo que nem sempre é verdade. A dor o torna mais consciente, mais inteiro, embora mais fragmentado. Você se torna um guerreiro das suas sombras. E essa guerra é solitária, feroz e necessária. O abismo que você encara não é só medo, é convite, um chamado para o salto no desconhecido, para a ruptura definitiva com o confortável e o ilusório. Você sente o chamado como um sussurro que cresce em intensidade, uma voz que te desafia a deixar o chão seguro para trás. O microconflito é entre a segurança da queda controlada e o risco do salto livre. Você balança, vacila, mas o abismo não espera. Nietzsche dizia que aquele que tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Você busca esse porquê no ato do salto. Você está ali, suspenso, entre o medo e a vontade, entre a morte e a vida.
Por fim, você percebe que no vazio do abismo reside uma promessa, a chance de renascer, que na queda pode haver criação. O vazio deixa de ser ameaça e se torna matriz. O fim, um começo disfarçado, o medo, combustível para a transformação. O microconflito final é aceitar esse renascimento incerto ou permanecer na prisão conhecida da solidão confortável. Você escolhe a esperança, mesmo que ela seja tênue, frágil e carregada de dúvidas. E assim, você permanece ali, entre o nada e o tudo, entre o silêncio e o grito, esperando o momento do salto para o desconhecido.